nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus que hoje nos é revelada, vem nos questionar sobre a nossa fé, a nossa confiança em nosso Deus e se de fato cremos que Ele pode fazer milagres em nossa vida. É a pergunta de Jesus hoje. Vós acreditais que eu posso fazer isso por vocês? Vamos refletir sobre isto e perceber se nós temos fé suficiente para receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nos parece que o tema desta reflexão é para que o Senhor aumente a nossa fé. Porque, conforme ouvimos pelo Evangelho, Jesus diz àqueles cegos: Seja feito conforme a vossa fé. Isto quer dizer que para receber os milagres de Deus, nós precisamos ter fé. Fé de que Jesus pode realizar. Portanto, a necessidade da fé é algo grandioso em nossa vida. Não podemos deixar de ter fé, por isso precisamos alimentar a fé na escuta da palavra e também por nos alimentarmos pela Sagrada Eucaristia. E às vezes estamos perdendo essas duas oportunidades em nossa vida. Aproveitemos este momento de advento, de proximidade do Natal, para pedirmos a Jesus que nos dê o dom da fé, que aumente a nossa fé, para que de fato consigamos ter esta dinâmica de pedir e receber. Pedir e receber. A fé é o maior tesouro que nós temos. Por isso precisamos guardar a nossa fé, mas também precisamos comunicar a nossa fé. Às vezes perdemos grandes oportunidades de anunciar a fé que temos, através de tantas coisas que nós recebemos e tantos bens que nós alcançamos de nosso Deus. Nós temos um grande exemplo, que é a fé de Nossa Senhora, a fé de Maria, que ultrapassou tudo aquilo que nós podemos imaginar. Ela acreditou verdadeiramente que tudo seria transformado naquele momento do seu sim. E disse sim, acreditando na voz do anjo, que em nome
de Deus vem anunciar que ela ficaria grávida por ação do Espírito Santo para que Jesus pudesse nascer. A fé de Nossa Senhora é, portanto, para nós um grande momento. Nós queremos também hoje lembrar, olhando este Evangelho, que os dois cegos que se apresentam diante do Senhor pediam em altos brados ao Senhor: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Vejam, aqueles dois cegos pediam insistentemente, gritando, para que Jesus tivesse piedade deles. O Senhor faz uma pergunta que vai revelar aquilo que os cegos têm em seus corações. Assim como é a mesma pergunta que Jesus faz a nós hoje, cada vez que nós pedimos alguma coisa para Ele. Quando necessitamos de algo, Ele faz aquela mesma pergunta que fez aos cegos: vocês acreditam que eu posso fazer isto? Quando lhe responderam que sim, Ele os despediu curados, dizendo-lhes: faça-se em vós segundo a vossa fé. Portanto, neste momento da reflexão, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a dizer em seu coração se você tem fé. Se você acredita que de fato Jesus pode fazer milagres em sua vida. Se Jesus pode fazer acontecer coisas novas na sua vida. Porque Ele te pergunta. Se você pede alguma coisa para Jesus, Ele vai te fazer essa mesma pergunta. É preciso que nós saibamos que sempre, em todos os milagres de Jesus, Ele sempre diz: a tua fé te salvou. Nós nos lembramos que lá em Jericó, Jesus devolveu igualmente a vista a outro cego e disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante recobrou a vista e seguia-o pelo caminho. Ao pai da menina morta assegura-lhe: não temas, basta que creias e viverá. Então veja, em todos os momentos que Jesus cura alguém, ou que Jesus atende o pedido de alguém, a palavra fé aparece. Vai, seja feito conforme a tua fé. Nós queremos, diante disto, olhando para nossas vidas, olhando para a igreja, olhando para as realidades que vivemos, nós queremos pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé. Porque estamos percebendo que a fé é condição para que os milagres aconteçam em nossas vidas. Nós ouvimos uma passagem em que Jesus responde aos discípulos que pedem a fé: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro: arranca-te daí e muda-te para o mar, e ele vos obedeceria. Nós estamos hoje nesta situação dos discípulos. Falta-nos fé, sempre. Em várias ocasiões, falta-nos a fé verdadeira para que possamos vencer a carência que às vezes temos de Deus. Deus está conosco, Deus está próximo de nós para superarmos as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, os acontecimentos que não conseguimos interpretar e que acontecem conosco e que precisamos à luz da fé para poder compreender as coisas que acontecem. Se vivermos com o olhar posto em Deus, não precisaremos temer nada. Aquele que tem fé não teme. A fé, se for forte, defende a nossa vida, defende todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas é preciso que verdadeiramente tenhamos a fé. Vamos ter um ânimo humilde, porque conhecemos as nossas limitações, conhecemos as nossas forças. Por isso pedimos
ao Senhor como cego: Senhor, tem piedade de nós, aumenta a nossa fé, como nós dizemos sempre em nossas orações. Peçamos a Maria, nossa mãe, que nos ajude também neste processo de crescimento espiritual, neste processo em que nós nos colocamos diante de nosso Senhor, pedindo a Ele que nos ajude em nossa caminhada. É importante isto. Reflita, portanto, sobre a sua fé, sobre a sua busca de Deus, sobre a sua escuta da palavra de Deus, sobre a Eucaristia, que às vezes você deixa de receber e que é tão necessária e importante em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.